Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal Dev Eficiente. No episódio de hoje eu trago mais uma revisão de artigo científico também sobre o tema refatoração. No último episódio sobre revisões de artigos científicos, eu trouxe um artigo publicado em 2016, inclusive com participação da Universidade Federal de Minas Gerais, que analisava quais eram os motivos que levavam as pessoas participando dos projetos a executarem, a fazerem uma refatoração no código. Aquele artigo, pelo menos para mim, quando eu revisei, foi muito interessante porque eles acompanharam um conjunto de commits durante um determinado intervalo de tempo e cada vez que os commits iam sendo puxados lá para as branches do Git, do Git, hosteado lá no GitHub, eles iam atrás das pessoas que fizeram aqueles commits para entender os motivos que levaram elas a fazerem aquela alteração no código, aquela refatoração que era a que tinha sido aplicada ali. E aí, nesse processo de análise e tudo mais, para aquele conjunto, eles descobriram que a maioria das refatorações que foram feitas, na verdade, aconteceram em função de alterações que deveriam ser feitas no código, Enfim, uma alteração de uma funcionalidade previamente feita ali, uma correção de bug que precisava ser feita e para corrigir o bug tinha que fazer uma mudança estrutural no código. Então, na maior parte das vezes, a refatoração não vinha apenas com o objetivo de reorganizar a estrutura do código, mantendo o funcionamento exatamente igual como estava antes. A refatoração vinha acompanhada, na verdade, ela vinha em função de uma alteração que precisava ser feita no código para adequar o funcionamento dele como um todo. E aí, nesse artigo, na parte de revisão da literatura e tal, eles referenciam outros artigos ali, dizendo de outros estudos sobre o impacto da refatoração no código. Inclusive, alguns desses estudos falavam que... falavam não, traziam os números, traziam luz ali, dizendo que algumas refatorações aumentavam o índice de bug dentro do projeto. Então, de novo, na refatoração, várias coisas relacionadas a software, a desenvolvimento de software e qualidade no geral, É um campo de pesquisa intensa aí, Tem essas pesquisas, essas engenharia de software, essa linha de pesquisa, de engenharia de software empírica, que a ideia é pegar um monte de projeto e analisar o que está lá dentro e tudo mais. Pelo menos eu acho que é nesse caminho, Se eu tiver falado alguma besteira, os pesquisadores me perdoem aí. E é um campo muito interessante porque a ideia é pegar um monte de código que foi feito ou que está sendo feito, geralmente em projetos que são utilizados no mundo real. Tem um detalhe, que é muito projeto open source, mas é utilizado no mundo real, por mais que seja diferente de projetos corporativos, tudo mais. E a ideia é investigar várias das nossas crenças, Então, qual que é a crença? Refatoração melhora a qualidade do código. Eu refatoro para que meu colega ou minha colega tenha uma vida mais fácil na hora de manter aquele código, evoluir, por aí vai. Será? E aí, nessas referências que eles trouxeram nesse artigo que eu revisei anteriormente aqui no canal, isso nem sempre era verdade. E aí eu fui atrás de um desses artigos que foi publicado em 2011, foi inclusive apresentado no ICSE, que é a principal, uma das top aí, conferências de engenharia de software do planeta, Quando a gente fala de pesquisa, academia e tudo mais, tem uma track de indústria fortíssima. A banca é formada pelas principais empresas de tecnologia que tem tecnologia suportando o seu funcionamento do planeta, E tudo mais. E aí eu tô trazendo, a ideia hoje é revisar esse artigo aqui para você. Beleza? Então, algumas informações que eu considero que são importantes aí, Primeira, o título do artigo é An Empirical Investigation into the Role of API Level Refactoring During Software Evolution. Ou seja, o título do artigo, qual que é a ideia aqui do artigo? Investigar os efeitos da refatoração no nível aí de API. Então, eles investigaram movimentação de método, troca de assinatura de método, tudo mais, Que são refatorações teoricamente um pouco mais simples, mas eles querem saber, o que aconteceu ali nas APIs em relação ao número de bugs, tempo de correção de bug, por aí vai, quando as refatorações foram feitas. Esse artigo foi produzido através de uma parceria entre a Universidade do Texas e a de Hong Kong, ele foi apresentado, como eu disse anteriormente, lá em 2011. Deixa eu mostrar aqui o artigo para você.
Então, aí tá o artigo, né? Esse que eu vou revisar para você. Como sempre, né? Só para deixar claro aí, eu adoro revisar artigo científico aqui no canal. Todo artigo para mim é uma leitura que é densa. São poucas páginas ali, né? Sei lá, quando tem muita página tem 40, esse já é tipo grande demais. Mas tem vários de 10, 12, 15 páginas, tem outros de 6, 7. A leitura é densa, direta ao ponto, super crítica e fica desafiando o nosso senso comum muitas vezes aí. Beleza? Então, eu tô tentando achar um formato interessante de revisão aqui para vocês, né? Então eu tô mudando um pouquinho, tirando mais partes aí do artigo, então eu tô deixando um pouco de lado, né, os detalhes mais técnicos do artigo, como o design do experimento e coisas do gênero, e vocês vão me dando feedback aqui no canal se esse é um formato interessante e que fica mais fácil de ser digerido aí por você que me acompanha, beleza? Então, bom, basicamente vou aqui dar um pouco do resumo, né, do que tem aqui no artigo. Então, qual que é a grande questão do artigo? Ele começa dizendo ali na introdução, tudo mais, juntando introdução e resumo, que regularmente acredita-se que a refatoração traz benefícios em termos de manutenibilidade de código. Entretanto, existem pesquisas anteriores a esse artigo, que foi de 2011, que já mostravam que algumas vezes as refatorações aumentavam o índice de bug. Ao mesmo tempo que também existiam artigos publicados, e ele referenciou um especificamente, que a atividade contínua de refatoração, em determinado momento do tempo, reduzia o número de bugs, facilitando também a atividade de manutenção e tudo mais. Ou seja, é uma área que ainda está sendo explorada. Então aqui eu estou falando de artigo de 2011 e o anterior foi um artigo de 2016. Então, basicamente eles pegaram 3 projetos open source aí, um deles é o Eclipse JDT, que é um projeto que suporta ali, né, análise de código, análise estática de código, tudo mais, que é utilizado internamente pelo Eclipse, e outros 2 projetos open source. E eles analisaram vários commits, eu anotei o número aqui de commits, né? Eles analisaram 26.532 commits aí e tudo mais, para tentar pegar, entender os efeitos da refatoração nessa base de código e tudo mais. Para conseguir, obviamente, olhar para esse tanto de commit aí, eles usaram 2 ferramentas baseadas em teorias ali, né, de outros pesquisadores para identificação, tanto de atividade de refatoração, quanto identificação de commit de refatoração, quanto commit de correção de bug. As heurísticas são super simples, na verdade, né? Então, geralmente os commits de refatoração vêm com algumas tags ou algum texto falando de refatoração, e o commit de bug vem com um texto falando que é correção de bug. Para selecionar os projetos, eles selecionaram projetos que tinham muito bem padronizadas as mensagens de commit, porque isso obviamente facilita a mineração, né, desses commits pelas ferramentas, tentando aumentar aí, né, o nível de acerto quando a ferramenta diz isso aqui foi refatoração, isso daqui foi bug, tudo mais, beleza? Para tentar ter uma ideia que a parada estava realmente certa, foi o que eles fizeram. Desses milhares de commits aí, eles pegaram 100 commits aleatoriamente e revisaram manualmente. E aí, essa revisão manual desses 100 commits versus esses mesmos 100 commits analisados pelas ferramentas, deu ali uma acurácia, acho que acurácia é a palavra, né? Sei lá, de 90 e poucos %, o que pareceu interessante, então eles continuaram, mas obviamente que isso é uma ameaça aí ao artigo, né? Então, e quais foram ali basicamente as perguntas, né, que eles queriam tentar responder analisando esses projetos aí de maneira sistemática? Como ficou o número de bugs pós-refatoração naquele determinado pedaço ali do software? Então eu vou falar um pouco mais sobre isso, né? Eles trabalharam com janelas ali, né? Então, como que estava o número de bugs nos últimos 5 commits pré-refatoração, pós-refatoração? 10 commits pré, 10 pós, 15 pré, 15 pós e por aí vai. Então eles fizeram essas janelas aí, né, de distância em relação ao momento da refatoração em si, como ficou o tempo de correção dos bugs, né, pós-refatoração versus pré
refatoração e quais foram os principais momentos aí que puxaram uma refatoração. Essa foi uma pergunta, achei meio, sei lá, meio bobinha, então eu não peguei muito nela, né? Basicamente, a maioria das refatorações vinham pré-grandes releases desses softwares aí. Beleza? Então, falando aqui, né, mais profundamente sobre essas hipóteses que eles estavam buscando. Então, a primeira pergunta aqui que eu resumir aqui para vocês em inglês aqui Are there more bug fixes after API level refactoring? Ou seja, né, existem mais correções de bugs após a refatoração nesse nível de API. Aí, analisando a totalidade dos 3 projetos, né, desses milhares de commits aí que eles pegaram, olhando automaticamente e tudo mais, sim, existe mais correções de bugs pós o evento da refatoração, em si. Só que aí tem um detalhe interessante. Quer dizer que a refatoração, isoladamente, introduziu esses bugs? Essa era uma possível análise, né? Só que também o que foi que eles perceberam nesses projetos, que é muito legal, porque conecta com o artigo anterior que eu revisei. A maioria dos commits que tinham a ver com refatoração no nível da API, né? Então mudança de assinatura de método, adição de parâmetro, coisas do gênero, tinham a ver, na verdade, com correções de bugs que precisavam ser feitas. Então, inclusive eles colocam isso como uma das ameaças do artigo, né? Eles não levaram ao pé da letra na definição mais utilizada de refatoração, que é reorganizar o código sem mexer em como ele estava funcionando. Então, várias das refatorações que as ferramentas pegaram tinham a ver com correções de bugs. E aí, o que acontece, né? Então, o que eu anotei aqui para falar com vocês? Será que foi a refatoração? E ele traz isso no artigo, né? Será que foi a refatoração em si que introduziu um erro porque ela foi mal feita? Ou será que simplesmente já tinha o bug e o bug não foi, por exemplo, corrigido completamente? Então, eles foram olhar, né, mais profundamente aí os commits do projeto do JDT, que é justamente esse projeto aí do Eclipse para fazer análise estática de código. Então, eles foram olhar um conjunto de 208 commits e desses 208 eles escolheram aleatoriamente 50. E aí tem isso, né? Em metade dos 50 commits tinha essa refatoração que era, na verdade, acompanhada de uma correção de bug. Eles chamam lá, né, de Floss Refactoring. Eu confesso que talvez esse termo seja muito comum, mas eu nunca tinha ouvido falar, né, do Floss Refactoring ali. E aí, ou seja, né, então aqui o que foi que eu anotei? Ou seja, o bug não foi corrigido, ou realmente a tentativa de correção gerou um novo bug. Então, isso não ficou claro no estudo, eles não conseguem afirmar, né, que foi a refatoração isoladamente que trouxe o bug, porque a maioria dessas refatorações tinham a ver com correção de bug. E aí pode ser que realmente você foi corrigir e gerou um novo bug, isso pode acontecer. Ou a correção do bug não conseguiu completar, né, não conseguiu ser completa aí pós a alteração no código. Aí, uma outra pergunta que eles tentaram responder, né? Será que essas refatorações diminuíram o tempo para correção de bug? Esse é muito curioso também. Sim, olhando na frieza dos números, quando você pega as janelas de tempo, né? Então, imagina que os bugs que apareceram nos 5 commits posteriores ao evento da refatoração versus o tempo de correção de bug nos últimos 5 commits pré-refatoração. Será que o tempo foi maior? E como é que eles identificavam o tempo? O tempo era entre o commit ali, né, que você tinha o bug sendo corrigido versus, se eu não me engano, o último commit que tocava naquele mesmo pedaço de código. Beleza? Então eles identificaram que regularmente o tempo de correção de bug foi menor. E aí você pode pensar. Legal, né? Então quer dizer que depois que eu refatorei, quando apareceram outros bugs,
o tempo foi menor. Só que aí o próprio artigo traz o questionamento. E se você estiver corrigindo o bug que a sua refatoração introduziu? Pode ser que, normalmente, né, isso daí levaria menos tempo mesmo. Então é um perigo que tem na análise e que fica ali, né? Porque, putz, aumentou, mas eles identificaram que várias refatorações vêm junto de correção de bug e que isso aumenta o número de bugs no sistema. De novo, o motivo é, será que a correção não foi bem feita? Ou será que a refatoração ali, né, foi feita, piorou o que já estava ruim anteriormente? Mas independente dos casos, se isso foi percebido, você refatorou, isso foi percebido e você corrigiu. Então, naturalmente, de acordo com o artigo, esse tempo realmente pode diminuir aí, né? Então, é uma coisa que você tem que ficar pensando. E aí tem uma outra pergunta que eles responderam aqui, né? Será que essas refatorações no nível de API facilitaram a correção de bug? E aí, de novo, depois que você refatorou, apareceram mais bugs. O tempo diminuiu. Só que, será que facilitou a correção? E aí uma preocupação que eles trazem é, imagina que você talvez tenha feito refatorações, e isso apareceu quando eles foram fazer entrevistas com a galera enfim, né, entrevistas, acho que não foi nem entrevista, quando eles foram olhar, não, foi entrevista, quando eles foram fazer essa parte de entrevista, né, com a galera que tinha feito os commits, só que tinha tempo, né, entre o commit, entre a entrevista e o commit e a data do commit e tudo mais, apareceu que algumas vezes as refatorações eram feitas para preparar para a correção do bug. Então, fica difícil de entender se as refatorações normais aí do sistema facilitariam as correções de bugs no futuro. Porque se você tiver organizado o código para corrigir o bug, naturalmente essa correção de bug vai ser mais fácil se caso você não tivesse alterado aí o seu código, né? Então percebe que, putz, gera um monte de... E isso que ele traz, né? Você tem um monte de questionamento em relação à atividade da refatoração. O primeiro questionamento é, será que a maioria das pessoas estão refatorando proativamente para reorganizar o código para facilitar o funcionamento? Se elas não estão refatorando para facilitar, então aproveitando a correção de bug para refatorar, e óbvio, algumas vezes a refatoração ele chama aqui de refatoração, né, é obrigatória para corrigir o bug, você tem que mudar a assinatura do método ou algo do gênero, ok, pode ser. Mas também será que você deveria reorganizar o código na correção de bug se não for necessário reorganizar o código? Será que isso não aumenta a chance de você piorar o que já estava ruim? São questionamentos trazidos aí pelo artigo e que eu acho que são muito, muito pertinentes. Beleza? Antes de eu dar aqui a minha opinião no final, algumas ameaças aí, né? Então, os tipos de refatoração que foram analisadas foram movimentação de método, mudança de assinatura e mudança de nome de método, então não teve a parte ali do parâmetro, ou seja, refatorações teoricamente simples e que mesmo assim impactaram aí, né, no número de bugs, a gente pode falar isso, beleza? Dado o estudo. E óbvio, né, não dá para generalizar, porque foi em 3 projetos, obviamente, tá bom? Ele fala também, né, que também existe o fator de o paper não ter investigado ali os motivos da refatoração. Então, putz, por que será, né, que a pessoa foi fazer aquilo, perguntando para o ser humano, para todo mundo que estava ali metido na refatoração? Tiveram algumas entrevistas, mas não com todo mundo. Inclusive, esse é uma das coisas legais do artigo de 2016, que eles conseguiram ter uma taxa de conversão ali, né, de conseguir conversar com as pessoas que fizeram os commits, muito alta. E tem uma outra vulnerabilidade, que existem outras várias atividades de refatoração mais complexas do que essa, de mudar a assinatura, né, mover método de um canto para o outro, ou algo do gênero, e essas não foram analisadas. O meu chute é, se na simples os bugs aumentaram, eu não consigo imaginar por que nas complexas não ficariam piores ainda os bugs, entendeu? É um chute aqui meu. Então, algumas coisas que eu acho aqui, né? São poucas, na verdade.
Esse artigo foi escrito 5 anos antes do de 2016, quando eu revisei, né? Esse aqui foi de 2011. E aqui já trazia luz sobre esse fato. Será que refatorações são feitas simplesmente para reorganizar? Ou será que o povo está fazendo por conta de correção de bug ou algo do gênero? E no artigo de 2016, isso é reforçado. Lá, através das entrevistas com as pessoas, ficou claro para aquele conjunto de projetos que a maioria das refatorações eram feitas por conta de necessidade de alteração no funcionamento do software, correção de bug e por aí vai. O que é, de novo, uma coisa para se pensar. E aí outra coisa que eu acho muito legal, né? Nessa parte da engenharia de software empírica, nessa parte da pesquisa, né? De ficar olhando para o que já foi feito e tentando entender o que foi feito e tirando análise sobre isso, né? Gerando hipótese para buscar essas hipóteses, para verificar se essas hipóteses são válidas ou não, né? Dado aquilo que já foi feito e já tem muita coisa produzida de software no planeta, tanto open source como corporativo, é que o tempo inteiro, pelo menos até agora, as pesquisas quebram muito o nosso senso comum. Então, quando eu falo que para mim é muito rico ter acesso, quando eu falo ter acesso, não é pago não, eu vou no Google Scholar lá e pesquiso os temas que me interessam, que obviamente a qualidade de software aí, né, por múltiplas vertentes, quando a gente fala de software. Então, eu leio isso e falo assim, putz, tem um monte... Para o mercado, para a indústria, parece que o martelo está batido, que a refatoração é uma atividade que tem que ser feita continuamente dentro do seu pipeline de desenvolvimento, né? Que você não deve ter, obviamente, ali, né? Um cartão no seu backlog de refatoração, que refatorar é uma atividade padrão. Você está ali trabalhando e você, manda bala ali na refatoração, que você viu uma oportunidade de melhoria do código. Mas se as pesquisas não sustentam isso de maneira regular, será que o mercado deveria estar fazendo o tempo inteiro? Será que as empresas não deveriam estar colocando mais energia para investigar esses processos de refatoração nas suas bases de código para verificar o que está acontecendo? Porque imagina se tem empresa aí que está apoiando que os seus devs, né, as lideranças apoiam que as pessoas que estão trabalhando lá façam atividades de refatoração regularmente. E imagina se essas refatorações estão aumentando o índice de... Pode ser uma das variáveis que aumenta o índice de bug, né? Ou dificulta a manutenção ali no futuro. Porque a bandeira já está levantada, a gente está falando em 2011, 10 anos atrás. 2021, né, que a gente está isso, né? Então, 10 anos ali atrás. Tem a outra bandeira de 2016, né? E tem várias outras pesquisas sobre os efeitos da refatoração. Tudo mais. Então, tem várias crenças que a gente tem que a gente pode desafiá-las. Não tem nenhum galho. Então, refatorar é bom? Talvez. Os próprios desenvolvedores e desenvolvedoras escreverem os seus próprios testes automatizados eleva de fato a qualidade do software pelo ponto de vista de número de bugs, pelo ponto de vista de adequação funcional, né, visto o que foi pedido e tudo mais, também não é certo ainda, né? Então, você pode questionar. Não tem isso de você não questionar uma coisa que não está aprovada. Se não está aprovada, eu posso questionar. Então, será que modularizar software, né? Eu gravei um vídeo sobre isso, já alguns sobre isso. Será que o caminho de modularização de software, né, dessas preocupações de ter os módulos separados, do information hind ali, né, do hiperencapsulamento das coisas, de você se preocupar, né, modularizar o software pensando que isso vai facilitar, que é o caminho de facilitação de atividade de manutenção no futuro. Será que é o caminho para a gente escrever software melhor? Tá tudo em aberto. E quanto mais eu leio os artigos, eu me sinto ainda mais confortável para ser super crítico, né? Desconfiar de todas as coisas que vêm por aí, que o mercado traz, que as palestras muitas vezes trazem como se fossem verdades. Então, para mim não tem nenhuma verdade, eu me estou ultra confortável de questionar tudo que é feito dentro do mercado de software, e eu convido você para fazer o mesmo, né, para olhar de maneira ainda mais crítica para o que é produzido dentro do seu contexto e questionar as coisas. Será que eu preciso ficar desacoplado ou acoplado aos frameworks? Será que eu devo começar com essas arquiteturas distribuídas ou não devo começar
com a parada ali. Será que a arquitetura distribuída do jeito que é feito hoje realmente está agilizando? Será que está promovendo, né, essa agilidade aí, né, pegando o conceito de agilidade, de facilitação, de facilidade de adaptação, de geração de maior valor dentro da cadeia do projeto como um todo? Acho que você tem que questionar tudo. Questione tudo. Enquanto não tem prova, não tem por que você seguir nenhum mantra aí, né? Você vai acreditar em coisas, obviamente, né? Que nem eu acredito, e aqui a pesquisa aqui não provou nada. Só trouxe questionamentos. Eu tenho as minhas crenças que eu compartilho com vocês aqui, mas o tempo inteiro eu tô tentando quebrar a minha crença. E acho que é isso que é legal quando você tem esse olhar científico sobre a coisa, né? Você quer o tempo inteiro quebrar. E essa caminhada de o tempo inteiro querer quebrar o que supostamente é bom, na minha opinião, vai elevando a nossa régua o tempo inteiro, né? Eu tenho isso claramente hoje com o CDD, né? Que é a minha tese aí de design de código, que eu facilmente poderia ficar apaixonado por ela e falar o tempo inteiro que o CDD é a melhor coisa do planeta, ou coisas do gênero, né? É uma tese diferente de tudo que tem por aí. Pra mim parece fazer sentido, mas eu rodei agora, né? Eu tô esperando um pouco para publicar os resultados aí. A gente rodou o terceiro experimento dentro da ZUP, que é a empresa que eu trabalho hoje em dia, que também me apoia na pesquisa, né? Pra gente verificar se o que a gente entende, se os efeitos no software que a gente espera do CDD, realmente a gente vai observá-los ali, né? O tempo inteiro a gente tá querendo o quê? Gerar as hipóteses. A gente quer ter um sonho, né? Que as nossas hipóteses façam sentido. Mas a gente quer ver se faz de verdade, né? Então, o convite que eu deixo aqui para você, né? Cada vez que eu reviso um artigo científico e eu tenho acesso a esse tipo de conteúdo, não acredite em nada, ou mudando, né? Tenha suas crenças, mas o tempo inteiro fique pensando, será que é isso mesmo? Então, acredite, siga o caminho que você quer, mas não deixe de aproveitar as oportunidades de desconstruir as suas crenças aí. Tá bom? Então, bom, era isso que eu tinha pra falar hoje. Se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou, o teu comentário construtivo, deixa aqui também. Eu vou ter o maior prazer em responder pra você. Era isso. Tchau.